Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para o nosso café. Bom para a gente poder bater papo. Ruim pelo resultado, sem dúvida nenhuma. Mas nós somos apaixonados, fanático vascaíno, e jamais vamos virar as costas para o nosso clube. Falar sobre o jogo, a derrota que é doída, tirar lições para 2026. Tem Sul-Americana, times fortes nessa competição. Tem Campeonato Brasileiro já começando no fim de janeiro. O Vasco alcançou a premiação de 57 milhões de reais. Enfim, vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Chega então deixando o seu like, comenta, compartilhe esse nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo. Se é novo, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo. Bom, torcedor, o Vasco com o vice-campeonato da Copa do Brasil bateu um pouco mais de 57 milhões de reais em premiação. Desse valor, o goleiro Léo Jardim, que não foi bem ontem no jogo, aliás, não só ele, alguns outros atletas também, tem participação direta em pelo menos aí 15 milhões desses 57 na premiação, com defesas espetaculares embaixo da trave e pênaltis, que o Vasco foi muitas vezes para essa situação. Operário, Botafogo, Fluminense. Porém, quando exigido para sair do gol, no 1 contra 1, no mano a mano, para fazer aquele abafa, se alguém lembrar de uma grande defesa que ele abafou, impediu o atacante, ele cresceu, e o atacante não conseguiu levar a melhor, eu não lembro. Ontem foi assim no primeiro gol, foi uma sucessão de erros, e o principal foi dele, porque se ele sai, abafa o Yuri Alberto, talvez tivesse colocado o atacante do Corinthians em dificuldade, mas ele hesitou. Começa com o Andrés Gomes, que não abafa o Mateuzinho, e ele consegue inverter. Cuesta está dando distância para o Yuri Alberto, e ele cava. No segundo gol, falha inicial do Puma, sim. Demora para correr para trás, sim. Cuesta mal posicionado, Robert Renan teve que dividir a marcação, Yuri Alberto foi nas costas dele, e o Léo. Então, erros que custam caro numa decisão. Peças importantes que não renderam na decisão. Ryan teve uma excelente finalização numa falta. Tentou, mas é um garoto, vai oscilar. Coutinho apareceu pouco na decisão. Aliás, os números do Vasco nos últimos jogos chamam a atenção. Nos últimos 12 jogos, somando Brasileiro e Copa do Brasil, o Vasco tem apenas 2 vitórias. Ruim isso, né? 9 derrotas. 1 empate. 9 gols marcados e 23 sofridos. O Vasco precisa aprender com os seus erros, lamber as feridas, tirar lições para 2026. Se você me perguntar se o ano de 2025 é um ano perdido, eu digo que não. Há coisas positivas para tirar? Claro que sim. O Vasco avançou para a final da Copa do Brasil. Pela terceira vez na sua história, chegou a uma final de competição nacional. Deu esperança ao torcedor, uma esperança real, porque o primeiro jogo lá em Itaquera foi um bom jogo. Então o Vasco tinha boas condições de ser campeão da Copa do Brasil. Mas o que notabilizou esse time ao longo da temporada foi erros individuais. E o Vasco cometeu aos montes ao longo dessa temporada. Pontos positivos. O time ter chegado à final da Copa do Brasil, mesmo não sendo dos mais fortes. O Vasco eliminou o Fluminense, que foi o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. O Vasco foi 14º, por isso está na Sul-Americana. Não tinha banco de reservas. Isso tem que aprender para o ano que vem. A derrota é doída, mas é uma lição para 2026. Para que o Fernando Diniz olhe para o banco e tenha opções para mexer num jogo. Tentar modificar uma partida. Não descalibrar tanto o time. Ele errou nas escolhas? Também acho. Por que quando ele tira o Coutinho e o Nuno ao mesmo tempo, que estavam cansados fisicamente, estavam acabados, ele bota Tietê como opção? Por que não Garré? Então ele não confia no Garré? É isso que a gente está vendo? Matheus França entrou muito mal. Aliás, vale uma avaliação
E vale, inclusive, já pensar numa devolução. O Matheus França não rendeu no Vasco. Acontece. O Vasco contratou 6 jogadores na janela e ele não rendeu. Ele foi o único. O Thiago Mendes demorou um pouquinho, mas rendeu. Jogou mais uma vez uma boa partida. Jogador grande, que tomou conta da posição. Robert Renan e Cuesta, apesar de algumas falhas ao longo da temporada, encaixaram. Acho que com uma pré-temporada vai ser uma zaga que vai dar bons resultados para o Vasco da Gama. Barros voltou muito bem. E o Andrés Gomes, um dos destaques do Vasco nessa reta final principalmente. Jogou bem, jogou uma boa final de Copa do Brasil. Mas o Matheus França, esse lamentavelmente, não foi só o jogo de ontem. Ele não vem rendendo. É para pensar para 2026. Hugo Moura, David, Tietê, Vitor Luiz interessa Chapecoense, Maurício Lemos vai embora, Jean Davi. Ao fim do jogo, na entrevista coletiva, o Fernando Diniz disse, olha, não vamos contratar um Vitor Roque, torcedor não precisa se enganar com isso e não vamos mentir. Correto, Diniz? Não temos dinheiro, correto. Mas também não dá para sair gastando, né? Tem pouco a tirar para o alto. Maxime, Garré, Lloyd, Jean Davi, Emerson Rodrigues, tudo contratação da atual gestão. É gasto. Só nessa brincadeira eu estou falando de praticamente 10 milhões de dólares. Será que com 10 milhões de dólares, pegando os 5, Lloyd já foi emprestado, Maxime foi emprestado, Jean está encostado, Garré nem entra. Será que se a gente pegar e o Emerson foi vendido, pegar esses 10 milhões que o Vasco gastou, não investiu, gastou, não era possível trazer um cara muito bom, ou 2 de 5 milhões e 2 titulares, porque o Vasco precisa de titulares. Pelo menos uns 3 para o ano que vem. Precisa. Até porque alguns que hoje estão no time titular vêm para o banco, viram opções. Bom, torcedor, estamos classificados, já estávamos, né? A questão era ir para a Copa do Brasil, para a Libertadores, via Copa do Brasil, mas fomos para a Sul-Americana, que vai ser uma competição difícil. Tem São Paulo, tem Atlético Mineiro, tem Grêmio, tem River Plate, tem um Racing, que foi campeão no ano passado dessa competição, tem o Atlético Nacional, tem times difíceis, né? A competição começa em abril, a final é 21 de novembro lá na Colômbia. O Vasco precisa reforçar o seu elenco, mas precisa também abrir mão de alguns jogadores. Ah, mas eles estão sob contrato. Empresta. Bota em negociação para rodar, porque alguns não entregaram. O David não entregou. Paulinho está em fim de contrato, não vai ficar. Puma é um jogador que o Diniz gosta, mas é caro. A gente vai para a Sul-Americana, tem que avaliar se vale a pena renovar. Vitor Luiz está sob contrato, mas interessa a Chapecoense, vale a pena abrir mão. Foi um jogador importante, aliás, ele e o Puma na decisão contra o Fluminense foram frios, marcaram os gols de pênalti, mas tem que avaliar. Se o Puma entrou na lateral esquerda, é porque o Diniz entende que o Vitor Luiz não é um substituto à altura para o próprio Lucas Piton. Então buscaram um jogador para essa função. Quando é que o Piton volta? Será que ele já volta no início de janeiro? Não para o campeonato estadual, que o Vasco vai começar com o sub-20, mas já para começar o próprio campeonato brasileiro, depois vem a Copa do Brasil, enfim, competições que o Vasco tem pela frente. Buscar um meia para jogar com o Coutinho, ou no lugar do Coutinho, a ser um substituto à altura do Coutinho. Um 9. Ryan vai embora no meio do ano, com certeza, por mais que o Diniz não queira, mas é mercado, Diniz, não tem jeito, e foi um ponto positivo. Agora, se a gente olhar 2025, tem muita coisa boa para tirar de lição. Avançamos na Copa do Brasil, algo que não chegávamos desde 2011. Recuperação judicial homologada pela Justiça na última sexta-feira, o que vai dar uma tranquilidade de fôlego para pensar em 2026. Novas receitas vindo, Nike assinada, vai dar um salto de qualidade e um salto financeiro. A Betfair vai deixar o clube e o Vasco está buscando um novo patrocinador, negocia com a 01Bet, por exemplo. É uma negociação que está em andamento e com números maiores do que os atuais. Ontem, por exemplo, fechou um patrocínio pontual com a Alamo e outros patrocínios já foram renovados, a R10 Score, a Motochef, o Vasco está buscando, o BMG já foi renovado também, valorização da sua camisa. Vendas, como a do Ryan,
vão acontecer, jogador valorizado, o Vasco vai vender bem, né? O Vasco vai conseguir um bom recurso. A gente está falando no mínimo aí entre 35, 40 milhões de euros, né, por esse atleta. E o Vasco hoje, num terceiro ano de mandato, o presidente Pedrinho vai entrar num outro degrau, vai subir. O Flamengo, que hoje vive um grande momento, torcedor, passou 6 anos reconstruindo. O Vasco está indo para o terceiro ano na gestão Pedrinho. Infelizmente, com a 777, nós não reestruturamos, nós não crescemos. Mas é inegável que 23 foi um ano, 24 foi outro, 25 foi outro, e quem sabe 26 não será outro, e sempre subindo a escada. Agora demanda tempo. Toda e qualquer reconstrução desse tamanho, do estrago que foi feito no Vasco, demanda muito tempo. Meio-dia, eu espero você no nosso Na Conta KTO para bater papo sobre a nossa paixão. Jamais vamos virar as costas para o Vasco da Gama. Só fico triste quando vascaínos brigam entre vascaínos, né? Todo mundo aqui é vascaíno. Não tem um que é mais vascaíno do que o outro. Em grupos de WhatsApp vejo pessoas se agredindo. Eu mesmo saí de um grupo porque a ofensa não leva a lugar nenhum. Você está chateado, você quer discutir, o fulano não jogou bem, o Beltrano, beleza. Mas ofender, você acha que a culpa da derrota é minha? Então se fosse campeão, eu seria o responsável? Nenhuma coisa nem outra. Vamos acalmar os ânimos, olhar para trás, tirar pontos positivos. Ryan, um baita ponto positivo. A janela feita pelo Admar, pelo Felipe, pelo Fernando Diniz, pelo Pedrinho. A segunda foi muito boa, a primeira foi muito ruim. Erraram pra caramba, pagamos o preço. Vamos acalmar, olhar para frente, torcedor. Tem coisa boa para vir pra gente, mas é ano a ano. E o Vasco está crescendo ano a ano. Basta ter um pouco de racionalidade para fazer a análise. Há erros? Claro que sim, mas há acertos também. Grande abraço, uma excelente semana para vocês e não esquece, dedo no like, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Obrigado pela sua moral e por acompanhar sempre o Fanático Vascaíno, que jamais vai deixar de trazer a paixão para você, torcedor. Grande abraço e até mais tarde. O Fábio Azevedo, gol deles! Gol deles! Tá faturando pra caralho! Falando gol deles! Para esse idiota que não é você e para os outros, bom dia, boa tarde aí, Cravo, não sei para quem. Boa noite. Ontem, durante a live, eu saí de um grupo, que eu nem lembro quem foi que me convidou. Era um grupo que parecia legal, mas assim, quando perde, você vira vilão, você é culpado. Tem uns idiotas de plantão, né? Tipo esse que acabou de entrar aí. Mas assim, aí o cara começou assim, lá, ele tá faturando, igual esse imbecil fala, né? Com a desgraça do Vasco, não sei o que e tal. Beleza, eu só provo com números. Ontem a transmissão bateu, vou pegar agora, nesse momento, 105 mil visualizações. Desgraça do Vasco, Vasco perdeu, Maracanã lotado, puto pra cacete, legal. Pergunta pra mim, quanto deu a live de domingo retrasado, quando o Vasco classificou pra final da Copa do Brasil? Quanto deu, Fábio Azevedo? 215 mil. Você acha que eu faturo na desgraça ou no sucesso? Eu acho que você fatura... Porra, é brincadeira. O cara imputar a mim o resultado do jogo. Ah, vai tomar no meio do olho. O Vasco tá 15 anos sem ganhar porra nenhuma, a culpa é tua, pô. A culpa é minha. Eu Exatamente. fico muito feliz com as mensagens que eu recebi durante o dia, no dia anterior. Óbvio que depois do jogo tá todo mundo puto, mas assim, de pessoas que falaram assim pra mim, fora do Rio de Janeiro principalmente, porra, cara, você me devolveu um sentimento de voltar a torcer pelo Vasco com energia. Porra, eu gosto da tua energia, da tua vibração. Você me representa como torcedor. Isso é que é maneiro. Isso é que é maneiro. Agora, o cara pode discordar da minha opinião? Pode. A gente vai conversar aqui e eu acho que não é terra arrasada. Tem gente que acha que é terra arrasada, que tem que mandar todo mundo embora. Não acho. Não, mas não é, que pô. mandar todo mundo embora. Mas, Rei... Aí é loucura, pô. Não, mas tem gente que acha isso, vai botar aqui no chat, manda todo mundo embora, aí faz uma lista com 30 jogadores. Aí não acaba nunca, né? Se a gente olhar 23, 24 e 25, porra, é nítida a evolução. Ah, mas a gente não ganhou nada. É uma evolução que demanda tempo. Quanto tempo demorou o Flamengo, Rei? De 2013, é porque aquela Copa do Brasil 2013 foi uma obra do acaso, né? Que seria de ontem. E seria de ontem também, que ninguém achava que ia ganhar. Era exatamente, o Bandeira foi no primeiro mandato, né? No primeiro ano do mandato. O do Pedrinho seria no segundo. Mas exatamente isso, tipo o acaso. Cara,
A final foi por acaso. O Corinthians ficou em 13º no Brasileiro, eliminou o terceiro colocado do Brasileiro na Copa do Brasil. Foi o Cruzeiro. Por acaso mesmo. O Vasco ficou em 14º, eliminou o quinto. Meu irmão, porra, então assim, aí qualquer um poderia ganhar, né? Porque tanto faz ali e tal. A gente vai discutir outras coisas, foram falhas individuais e tal, mas pra mim, não é terra arrasada. Há bons pontos pra você tirar pro ano que vem e melhorar, obviamente. Boa tarde, aí. Eu quero deixar. Eu quero deixar esse momento para você desabafar. Vai, Fábio, desabafa. Eu sei que é um momento delicado. Ontem foi chato, ontem foi. Não, eu vou dizer para você. Você precisa desabafar. Não, eu vou dizer para você. Deixa eu botar aqui os comentários que eu não sei por que aqui não tá fugindo. Ó, Marcelo aí. Boa tarde, Rei Fábio. Se o Felipe Luiz não quiser renovar, boa sorte. Vai com Deus. Você acha que ele não vai renovar? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Se valorizando, né? Exatamente. Marcelo, Marcelo, olha só, isso. a gente tem que tomar cuidado nesse momento. O Neymar estava com um passe de vir pro Flamengo de novo, né? O Neymar. Então, assim, é o momento, cara, que as pessoas vão chutando, falando. Porque é um processo natural de renovação, pô. Em qualquer lugar no mundo, em qualquer empresa, em qualquer relação, você vai ter a negociação. E a negociação o Felipe Luiz acha que merece tal coisa, o Flamengo acha que pode pagar tal coisa. E aí você equilibra, entendeu? É isso. É sempre assim, e é normal, entendeu? Faz parte do jogo, não vejo... O Felipe Luiz já falou diversas vezes que quer continuar e tal, é só uma questão de... Olha, quero isso, vamos fazer tal coisa. Normal, ele está valorizado. Ele está valorizado. Os títulos que ele recebe, que ele ganhou, claro que ele está valorizado, né? E é normal que ele. Não me preocupa. Só que agora é o momento, que é o pior momento do futebol, que é da ansiedade por contratação. Né? As pessoas ficam loucas, já falar Neymar no Flamengo, aí já bota. Sim, sim. Neymar pediu valor astronômico no Flamengo. Cara, ninguém fala, eu acho que ninguém fala Neymar no Flamengo. Não, ninguém dentro do Flamengo fala sobre isso, né? Então, mas aí as pessoas precisam de notícias, né? Então, não, mas vão falando, vão requentando. Na verdade, não é notícia, né, Rei? Porque eu posso dizer... As pessoas precisam de vídeo, é isso. É isso. Conteúdo. É isso. E ontem o Diniz falou uma coisa muito importante. Deixa eu dar boa tarde para a Sueli Sobrinho, que está sempre presente aqui no canal, no Fanático Vascaíno. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Deixa eu falar uma coisa, Rei. Ontem o Diniz falou uma coisa, de várias coisas que ele falou que eu concordei, uma delas é essa que eu vou dizer. Ele falou, cara, nós não podemos mentir para o torcedor. É isso Temos aí. que trazer a realidade. O Vasco, mesmo que vendo o Ryan amanhã, ele falou, e acho que vale 40 milhões de euros, e ainda falou mais, se o Ryan fosse meu filho, eu não aconselharia ele não sair agora, esperar mais um ano, que ele vai estar com 20 anos, ainda novo, e vai performar mais para chegar mais cascudo na Europa, mais rodado e tal, mas enfim. Ele falou, cara, não vamos mentir, mesmo que vendo o Ryan amanhã, o Vasco não vai contratar o Vitor Roque, o Paulinho, não vai gastar 25, 30 milhões, porque não tem como. Não tem como. A gente não pode errar. Aí é que eu entro num detalhezinho que o Diniz não foi adiante. E ninguém na coletiva também falou. Como eu estava lá em cima na cabine, não pude, não desci, não fiz a pergunta. Porque eu faria a seguinte pergunta na sequência. Diniz, parabéns, não pela vitória, né? Porque parabenizar pela vitória é uma idiotice. Né? Parabéns pela reflexão e por trazer lucidez ao torcedor. Porém, o Vasco não pode errar. E o Vasco errou muito. Quando é que ele erra? Ele erra comprando o Jean Davi, comprando o Lloyd Augusto, comprando o Garré que você não utiliza, porque ele estava no banco e você não botou mais uma vez, comprando o Maxime. Só nessa brincadeira aí, Rê, a gente está falando de 8 milhões de dólares. Uhum. Porra, 8 milhões de dólares, desculpa, gente. Isso para comprar, se cortar o salário, né? Não, tô só falando de compra. Com esse valor, eu trago um titular. Não é possível que com 8 milhões de dólares você não traga um titular. Ah, mas eu preciso de 4 jogadores. Não precisa. Porque os 4 nem você usa. Maxime foi emprestado, o Lloyd foi emprestado, o Jean Davi está encostado e o Garré você não usa. Então você não usa nenhum dos 4. Você falou com ele? Não, se eu tivesse na coletiva, eu faria. Esse a minha sequência, mas é que as pessoas às vezes esquecem. O que eu quero dizer é o seguinte, Rei. Não tem dinheiro, perfeito, para fazer grandes contratações. Como o Flamengo fez, foi lá, comprou o De La Cruz por 85 milhões de reais. Se pagou bem, pagou mal, já até vai vender, não importa. Ah, pagou 5 milhões no Xirek, já vendeu, cara. Já vendeu pelo menos 5 milhões. Empatou, né? Beleza. Mas tem pouco. Pô, mas se a gente somar os pouquinhos, dá um muitão. 8 milhões é dinheiro pra cacete. O 8 milhões de dólares, por exemplo, era o valor que o Vasco estava tentando trazer o Nino, o zagueiro do Zenit. Então, assim, eu acho que você não tem dinheiro, perfeito. Só não pode gastar. Matheus França. Ah, não comprou, trouxe emprestado. Mas, amigo,
salário do cara não é baixo. 500 mil reais, eu acho que é mais, tá? Mas 500 mil reais é dinheiro pra cacete pra entregar o que ele não tá entregando. Você viu o que ele fez ontem? Eu vi. Mas aí, ô Fábio, entra aquela coisa que eu falei antes, cara. O que acontece? É porque o Vascaíno que eu vi. Né? Porque, assim, tem uma ansiedade muito grande. Eu não trocaria o Diniz nesse momento, não, tá? Apesar dos números serem bem ruins. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, aí deixa eu ver o que eu tô falando. Eu que o Vascaíno entra num alarmismo muito grande, começa a falar. Todo mundo. Cara, porque assim, cara, o Corinthians, se você pegar o Corinthians, ele foi vice-campeão contra o Flamengo. E assim, tu vai bater um ano, tu vai bater um ano. Contra o Flamengo? Contra a Copa do Brasil, 2022. Foi o Corinthians na final. Era o Vitor Pereira lá, não era? Era, exatamente. É verdade. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Você vai... Gente, olha só. Eu sei que o Vasco não tá puto agora porque perdeu tal. Mas realmente é um processo. Se você pegar... Claro. Gente, para com essa... O Vasco ainda tem a síndrome do Eurico Miranda. Se o Flamengo faz, é ruim. Caralho, meu irmão, para e pensa. É o mesmo processo, cara. É o mesmo processo. É igualzinho. O Flamengo, 2013 a gente ganhou. Por acaso, que seria 2025 do Vasco? Exatamente, mas foi ganhar em 2019, e 6 anos depois. E aí que o Flamengo ficou naquela coisa do cheirinho. Teve nenhum estadual? Teve nenhum estadual nesse meio? Não, tô dizendo, porque o Vasco tem 2 estaduais ali, 15 e 16, mas não teve nada, né? Teve estadual sim, mas assim... Não quer contar, ok, beleza. Tá. Entendeu? Mas o que eu tô falando? Mas se você pegar, a partir de 2016, 2014, a partir de então, o Flamengo participou de todas as Libertadores. Então, eliminado na fase de grupos ou mata-mata, mas ele estava na competição. Estava lá, exatamente. O Flamengo estava lá. No Brasileirão, batia terceiro, batia segundo, batia o quarto. Em 2016, o Flamengo ficou viajando o Brasil inteiro porque não estava com o Maracanã e ficou viajando, se não me engano, terminou em terceiro. Ou seja, você vai criando casca, gente. Você vai criando casca. Afinal, é para quem tem casca. Entendeu? E o Vasco deu um mole. Cara, meu irmão, era claríssimo o jogo do Corinthians. Vocês acham realmente que aquela confusão ali na linha lateral foi à toa? Porra, o Corinthians viu que o Vasco estava melhor, foi malandro, pô. Zumba ali, esfriou o jogo e logo depois saiu o gol. Deixou os vascaínos nervosos, deixou a torcida apreensiva, porque a torcida do Vasco estava chiando, tava aquela barulho pô, vai, sabe? Dá um som diferente. De ansiedade, e eu falei, isso pode atrapalhar, cara. Mas por que atrapalha? Porque são anos sem ganhar nada. Anos. Então, tem uma ansiedade natural, e essa ansiedade passa pro jogador. Meu irmão, o Corinthians fez a final perfeita, pô. Parou o jogo quando era pra parar, fez cera quando era pra parar, deixou o time do Vasco nervoso quando era pra deixar, foi lá, meteu o gol, e o Vasco, meu irmão, só não fez o gol porque ficou desesperado. Verdade. Entendeu? Porque entrou aquela bola do boa. Não foi uma defesaça, foi em cima dele, mas foi um chutaço do Ryan, mas foi em cima do Neneca. Não, foi uma pancada, mas foi em cima dele, tem razão. Foi em cima dele, não foi a defesaça, a defesa do Ryan, não foi, pô. Foi bum, tal. E pra mim ele falhou absurdamente no gol do Nuno. O Vasco estava melhor, só que entra coisa ansiedade, entra coisa casca. Entra na pilha. Saber disputar. Gente, quando o Diniz falou que o Vasco tem que saber jogar com um time grande, os Vascaínos ficaram putos, mas isso não é mentira, pô. É esse time, não é que o Vasco não sei. Esse time tem que aprender. Tem que saber jogar com um time grande. Tem que saber jogar final, cara. Você tem que saber jogar jogo decisivo. E como é que você aprende jogando jogo decisivo? Participando de jogos decisivos. Claro. É assim, pô. É isso. É uma loucura achar que o Vasco... Cara, vai me desculpar, Bastiano. Vai me desculpar. Mas assim, só o Vasco na final já é uma vitória, porque ninguém acreditava, nem vocês. Exatamente. E aí, vamos lá. Você é maluco dizer que tem evolução. Vamos lá. Em 2024, a gente parou na semifinal contra o Atlético Mineiro, mas aquele jogo que você dizia assim, cara, a gente tem que inverter uma vantagem que os caras conquistaram na ida. Nessa, por mais que a campanha não tenha sido espetacular e não foi, tanto que dos 12 jogos só tem 4 vitórias, muitos empates e passagens nos pênaltis, né? O confronto com o Botafogo foram 2 empates, o Fluminense foi uma vitória e uma derrota, aí passa nos pênaltis porque pelo agregado do placar e tal. Contra o Operário passa nos pênaltis. Então não foi uma campanha brilhante, mas se arrastou e chegou, não importa, chegou à final. É uma evolução. Você parou na semifinal no ano passado, nessa você chegou na final da Copa do Brasil. E chegou em condições, porque o primeiro jogo trouxe ao torcedor
aquela impressão, falou assim, caramba, a gente jogou melhor que o Corinthians. E jogou. Porra, agora em casa, a gente ganha de 1-0. Não ganhou. Ponto. Fora de campo, o Vasco está estruturando a sua SAF para 2026 ter melhores condições de trabalho. Vamos ver? Sai a capa que pagava 600 mil de royalties para entrar a Nike, que vai pagar 300 milhões ao longo de 7 anos de contrato, 5 mais 2. Uma marca global, uma das maiores do mundo. É uma mudança. A RJ foi homologada sexta-feira. A Justiça homologou a recuperação judicial do Vasco. Ou seja, qualquer investidor, qualquer empresa que se habilite a negociar com o Vasco já vai saber o plano de negócio, o plano de pagamento aos seus credores. E é a partir de 2027. O Vasco ganhou 1 ano de carência. Ponto 2. Ponto 3. O Vasco vai buscar um novo patrocinador master. A tendência é que não renove com o atual. E vai buscar por valores maiores. O Ryan vai sair esse ano, 2026, pelo um valor muito maior do que sairia em 25. Sim. Porra, se não há evolução de 24 para 25 e perspectivas boas para 26, porra, eu tô em Nárnia. Não, então, aí tem outra coisa. É óbvio que tem melhora. Agora tem que saber se vai saber aproveitar essa melhora. Mas aí só o tempo vai dizer. Só o tempo que pode indicar isso. Pelo histórico do Vasco, não aproveitou. Porque tem várias contratações erradas aí. Então, mas essas várias contratações foram na primeira janela. A segunda foi uma correção de rota, em que o Vasco traz 6 jogadores e 5 foram aprovados. A exceção do Matheus França, o Andrés Gomes é um cara que todo mundo conta. Porra, você mesmo elogiou ele aqui recentemente, falou, pô, esse moleque é bom, rápido e tal, interessante. Porra, e é verdade. Entendeu? Então, assim, cara, os 2 zagueiros são bons jogadores. Por mais que um tenha falhado ontem, mas são bons jogadores. Você acertou a parte ali da proteção da zaga. O Barros e o Thiago Mendes. Foram 5 jogadores dos 6 que chegaram. Ninguém acerta 100%. Vou pegar o teu time. Sim. O Juninho acertou no Flamengo? Não. O De La Cruz acertou o Flamengo? Altos e baixos. Mas aí o problema é que são situações diferentes, porque o Flamengo... Não, o que eu tô dizendo... tem a margem de erro, né? O Vasco não tem essa margem. Mas olha só, Rei, mas mesmo que não tenha margem de erro, o que não pode vamos pegar a primeira janela, você contrata Lloyd Augusto, Maxime, Garré, Nuno, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, pegar 5 contratações, só uma vingou. Aí é o inverso. Isso aqui não dá para ser. Exatamente. O normal contratei 4, 5, um resolveu, 2 no máximo. Não pode o contrário, 2 resolveram e 4, 5 não. Aí é você errar demais. Entendeu? Então, acho que isso é muito diferente. E aí, o Modimar, para mim, foi um baita acerto. É um cara que pode ajudar demais pro ano que vem. Porque como perde, a torcida quer o quê? Xingamento. Claro, é normal, todo mundo tá puto da vida, mas se você pensar friamente... É isso aí, o trabalho de formiguinha. É isso aí.